Então, hoje a gente vai falar sobre as formas de utilizar os óleos essenciais, né? Todas as formas. Nós temos três principais formas, que são as formas aromática, tópica e interna, que é por ingestão. E dentro de cada uma dessas formas de utilizar os óleos essenciais, tem vários modos, né? Vários jeitos que a gente pode estar fazendo esse uso. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os usos, qual a melhor forma de usar, quando usar cada uma das formas de utilizar os óleos essenciais, quando utilizar a forma aromática, quando utilizar a forma tópica. Vamos aprofundar um pouquinho também em cada uma dessas formas, como funciona, como elas interagem no nosso corpo, como o óleo essencial vai percorrer o caminho por cada uma desses meios de uso, e para vocês conseguirem ter mais autonomia na hora de usar um óleo essencial para determinada situação, vocês vão conseguir já pensar, né, qual que é a melhor forma de utilizar para essa questão. Então, a gente tem, como eu falei, três formas de utilizar os óleos essenciais. A forma aromática, que é a mais conhecida, mais popular, né, que é você pegar o seu olhinho essencial, pingar uma gotinha na mão e inalar bem fundo, não é inalação rapidinha, não, que nem eu fiz agora, não é só puxar assim. É uma inalação que você vai pingar o olhinho, vai puxar profundamente, vai sentir o aroma, vai ficar mais relaxado, até por conta da respiração, né? Quando a gente se concentra na respiração, a gente já tem esse relaxamento, misturando isso com os olhos, vai potencializar ainda mais. Na forma aromática, a gente pode também utilizar o difusor, pode utilizar colares difusor, tem várias formas. A gente tem também o uso tópico, que é o uso diretamente na pele, pode ser no rosto, pode ser nos pés, pode ser massagem, pode ser de várias formas. E tem a ingestão, que é o uso interno dos óleos essenciais. Um pouquinho antes de começar aqui, eu desliguei a minha câmera, que eu fui falar, eu percebi que eu já estava um pouquinho rouca. Eu desliguei a câmera aqui e tomei uma gotinha de On Guard, e para me ajudar a melhorar essa rouquidão. Então, a gente tem essas três formas: aromática, que é você inalar o óleo essencial; tópica, que é você aplicar na pele; e ingestão, que é você ingerir o óleo essencial. Eu não sei se vocês já perceberam, no nosso catálogo, quando a gente posta alguma informação dos óleos essenciais que tem essas siglas, algumas pessoas ficam um pouco confusas. O que significa essas siglas, né? No catálogo, por exemplo, não tem essa definição, até tem, mas é lá embaixo, o pessoal nem olha, né? Eles olham essa sigla e pensam o que será que significa. Então, eu trouxe aqui para vocês. Essa sigla é bem importante para a gente, quando olhar ali no catálogo, quando olhar algum material, a gente conseguir identificar, né, qual o uso permitido desse óleo essencial. Então, a gente tem o uso tópico, que tem a siglazinha do T, o uso aromático com a sigla A, o uso interno com a sigla I, essa parte aqui é bem intuitiva. Aí a gente tem também outras siglas, né? Tem primeiro essas aqui, sempre vem em primeiro lugar. E aí a gente tem depois essas aqui que se refere à diluição, se precisa ou não diluir, se vai causar sensibilidade na pele. Então, a gente tem ali a siglazinha do N, que significa que pode ser usado na pele sem diluição, então significa que não precisa diluir. A gente tem a sigla D, que significa que não pode ser usado sem diluição. Então, essa aqui, N, não diluir, não precisa diluir. D, diluir, né? De diluir. E o S significa que pode causar sensibilidade na pele. Eu trouxe até aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o óleo de Herbovitae. Ele pode ser usado de forma aromática, de forma tópica, e ele não precisa diluir. Não tem necessidade de diluição. Já o orégano, que muita gente conhece o orégano, é um óleo quente, é um óleo que é bem forte, e ele está aqui como aromático e tópico. Ele pode também o uso interno, já vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Mas aqui a gente tem a siglazinha de diluição. Por quê? Exatamente por ele ser um óleo quente, um óleo que ele causa uma sensibilidade, uma irritação na pele, ele precisa necessariamente ser diluído. Não tem a possibilidade de você usar o orégano sem a diluição, porque ele vai te causar uma sensibilidade, uma irritação. Então, o orégano, a gente vê aqui que ele tem a sigla de diluição. O peppermint, ele pode causar uma sensibilidade, né? Quando a gente, por exemplo,
vai pingar o peppermint na palma da mão e cheirar, ele dá aquela geladinha. Algumas pessoas até se incomodam um pouco, porque ele dá aquela sensação de gelado, uma sensibilidade, uma refrescância um pouquinho demais. Às vezes a gente chora também, né? Quando a gente inala, ele já vem muito forte no olho. Então, ele é um óleo que ele tem ali aquela siglazinha para você prestar um pouco mais de atenção no uso dele, porque ele pode sim causar alguma sensibilidade, principalmente em quem tem pele sensível, né? Ele pode dar essa sensibilidade. Ele também está aqui para uso tópico, para uso aromático, mas ele também pode interno. O Deep Blue, ele é um óleo que ele tá ali, ele tem até a tampinha diferente, porque ele é permitido apenas para o uso tópico e também pode causar essa sensibilidade na pele em algumas pessoas que têm pele sensível, pode causar ali uma irritação, um desconforto. E aí, por exemplo, no orégano, no peppermint, a gente tem uso tópico e aromático, mas não tem uso interno, sendo que a gente sabe que pode usar no uso interno, né? Deixa eu explicar uma questãozinha para vocês. Aqui a gente tem o lemon, óleo essencial de limão siciliano. No catálogo, ele tá assim, eu tiro essas informações do catálogo. E vocês veem aqui que tá uso aromático e uso tópico. Lá embaixo, naquela seçãozinha que tem os aromas naturais, você vê que ele também pode para o uso interno. Inclusive, nesses pequenininhos que estão ali com aroma natural, eles não têm uso tópico nem uso aromático. Eles têm apenas uso interno. E aí isso dá uma confundida. Normalmente a gente recebe muito a pergunta no grupo, Bianca, fulano, por que esse óleo tá diferente? É um óleo essencial diferente? Ele é um produto diferente? E na verdade não, ele é o mesmo óleo essencial. Os óleos essenciais eles são puros, eles não têm adulteração. Então ele é o mesmo produto, o mesmo óleo essencial, a mesma coisa dentro de cada vidrinho, de 15 e dentro de 5 ml. A diferença, gente, é que por uma regulamentação da Anvisa, apenas os óleos de 5 ml têm essa sigla de ingestão e tem essa permissão para ingestão, mas eles são os mesmo produto, né? O mesmo óleo essencial. Então, a gente pode sim estar ingerindo tanto de 5 quanto de 15. E aí, para você não ficar tão confusa na hora que for olhar um óleo essencial e ficar em dúvida se pode ou não ingerir, eu sugiro que vocês pesquisem no site da doTERRA nos Estados Unidos. Para fazer isso, basta você digitar ali doTERRA, aí vai abrir provavelmente o site da doTERRA Brasil, e aí para isso você vai mudar a região que você tá, vai colocar América do Norte, vai colocar Estados Unidos e vai aparecer ali já o site americano. Aí aqui, ó, aqui tá o Lemon de 15 ml que pode para aromático tópico e o Lemon que pode para interno. E nesse site aqui, que é dos Estados Unidos, a gente tem o mesmo óleo essencial de limão siciliano, o Lemon, e tá aqui, aromático, tópico e interno, porque a FDA, aqui o órgão regulamentador de lá, ele não tem isso, né, que nem a Anvisa aqui no Brasil. Então, a gente pode estar fazendo a ingestão tranquilamente. Dentro do uso aromático, a gente tem, como eu disse, várias formas, né? A gente pode colocar o óleo essencial no difusor, você pinga ali. Quando tem uma criança ou um pet no ambiente, você pode colocar entre 2 a 4 gotas, dependendo também do quão habituado esse pet ou essa criança tá com os óleos essenciais, mas nunca passar dessa quantidade de gotas, para não ficar aquele aroma muito forte. E principalmente dentro de um ambiente fechado. Inclusive, uma dica, para quem tem pet em casa, quando você, por exemplo, colocar o seu difusor no quarto à noite, deixa ali uma rota de fuga, né? Deixa um pouquinho a porta aberta, para se ele se sentir desconfortável, ele poder sair, porque às vezes, como o olfato dos animais são muito mais apurados que o nosso, por mais que a gente esteja confortável ali com aquele aroma, ele pode sentir que está um pouquinho forte, está desconfortável, e ele vai querer sair. E aí é legal a gente deixar essa rota de fuga, deixar essa porta aberta. Então, lembre sempre disso quando for usar de forma aromática. E aí você pode colocar ali, não tem criança, não tem cachorro, não tem gato, você pode colocar ali até 8 gotinhas no difusor. Às vezes fica um pouco forte, eu sinceramente não coloco mais de 5, para mim 5 tá ótimo. A gente também tem a opção de, como eu mostrei aqui, você pingar na palma da mão e esfregar um pouquinho e inalar bem fundo mesmo, não é aquela inalaçãozinha rápida. Respira, sente o cheiro do óleo, aproveita ali para você relaxar. A
Tem também essa forma aqui de fazer uma inalação com vaporzinho, ele é ótimo para sinusite, para alergia. Você pode pingar ali lavanda, pode pingar eucalipto, brief, peppermint, esses óleos que vão ajudar nas questões respiratórias, questões alérgicas. Você coloca, a água ela não pode ser quente. Aqui vocês conseguem ver, tá um pouquinho abafadinho, né? Porque água gelada em temperatura ambiente, ela não vai funcionar nessa questão, né, para esse método de uso. Você precisa de água morna. Água quente vai perder as propriedades dos óleos essenciais, a gente não pode superaquecer os óleos, então precisa ser água morna, tá? Só para fazer uma fumacinha ali, você pinga as gotinhas do óleo essencial, coloca uma toalha na cabeça para criar aquele ambiente mais fechado para a fumaça não dispersar no ambiente, ela vai até você, você cria essa cabaninha, e aí você vai inalando os óleos por alguns minutos. É muito maravilhosa para quem não tem o difusor, para quem tá ali com uma sinusite, uma questão alérgica, vai ser maravilhoso essa dica. E aí, gente, uma coisa que sempre perguntam também é sobre difusores elétricos ou aqueles difusores, por exemplo, da Amazon, da Shopee. Qual que é a diferença? Os óleos essenciais, como eu falei aqui da água quente, né? A gente não pode estar aquecendo os óleos essenciais, porque a gente corre risco de perder algumas propriedades terapêuticas. Então, por exemplo, esses difusores aqui, eles esquentam, né? Tanto que eles evaporam as essências, que é o correto de utilizar nesse tipo de difusor, porque ele esquenta e faz essa evaporação. O óleo essencial a gente não pode esquentar porque vai perder a propriedade terapêutica. Se você for usar o seu óleo essencial só para dar um cheirinho, não tem problema usar nisso aqui. Mas você vai estar desperdiçando uma coisa que é maravilhosa, que é terapêutica, que você pode estar usando de outra forma, vai estar usando só pelo cheirinho, então não faz muito sentido. Tem outros difusores também, por exemplo, aqueles que a gente vê na Amazon, vê na Shopee, e tem alguns que dá sim para usar os óleos essenciais, eles não têm a mesma qualidade da doTERRA, já vi muita gente falando, né, eles não dispersam a névoa da mesma forma que um difusor da doTERRA, não tem o mesmo alcance, a névoa não vai tão alto, é mais baixinha, às vezes pode estragar também o aparelho, dependendo se ele não for adequado para o óleo essencial, pode derreter o plástico, se ele não for um plástico resistente, pode entupir o aparelho. Então, a gente, claro, sempre vai recomendar o da doTERRA, porque ele é maravilhoso, ele vai dispersar o óleo essencial no ambiente todo, ele tem uma névoa super alta e tem também uma durabilidade, gente, que é sem igual. Eu tenho um difusor aqui que ele está há mais de 5 anos comigo, nunca na vida que a gente encontra um desses na Shopee. Então, o difusor é incrível, é maravilhoso. Deixar ali à noite, quando você vai dormir, colocar umas gotinhas, deixar para trabalhar o difusor ligado também é maravilhoso para você colocar uns óleos ali para concentração, para o foco. E aí, algumas pessoas têm dúvida se o uso aromático ele funciona de verdade, se ele funciona mesmo. E eu até separei um textinho aqui para vocês, eu vou dar uma lida rapidinho aqui nele. O sentido do olfato é o mais primitivo e exerce poderosa influência sobre nossos pensamentos, emoções, estados de espírito, memórias e comportamentos. Um nariz humano saudável pode distinguir mais de 1 trilhão de diferentes aromas através de classes distintas de receptores olfativos. Como comparação, temos apenas 3 tipos de fotorreceptores usados para reconhecer estímulos visuais. O olfato é muito mais complexo que a visão. Somos 10.000 vezes mais capazes de cheirar do que sentir sabores. É correto dizer que cheiramos o perigo, pois nosso olfato está intrinsecamente ligado à nossa sobrevivência e desempenha um papel importante na lembrança do que é e do que não é seguro ou prazeroso. Então, o nosso olfato, gente, ele é muito mais apurado, muito mais rápido, ele tem muito mais... ele é muito mais ligeiro, assim, do que a visão, ele percebe muito mais coisas do que nosso sentido da visão, do que o sentido do paladar, né? O sistema olfativo, ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é muito rápido, ele conecta com coisas que a gente nem imagina. Os aromas servem como ligantes exógenos, fatores externos que se ligam a vários receptores e introduzem uma resposta biológica.
eles são recebidos por receptores olfativos que são altamente concentrados no sistema límbico, que é a parte primitiva do cérebro que administra as nossas emoções. No centro, encontra-se uma amígdala que recebe instantaneamente, as informações do cheiro, que chegam antes dos outros centros cerebrais superiores. No momento em que a informação chega ao nosso córtex pensante e de tomada de decisão, e nós realmente descobrirmos que nós cheiramos, o cheiro já desencadeou respostas emocionais e agentes do corpo. O que esse textinho aqui que eu separei para vocês quer dizer, né? Ele é de um curso de aromaterapia que eu fiz, eu separei aqui, porque ele fala muito sobre o nosso sistema olfativo ser muito maravilhoso, muito incrível, ele percebe coisas, ele desperta emoções, sentimentos, memórias que nós temos, e, inclusive, ele é um dos nossos instintos principais de sobrevivência. Quando a gente sente o cheiro de alguma coisa que estava no momento, por exemplo, se em um momento que você passou por uma situação muito traumática, tinha cheiro de gasolina, por exemplo, sempre que você sentir esse cheiro, o seu sistema límbico, o seu olfato, ele vai te mandar sinais, né, de perigo. Você passou por essa situação, tinha esse cheiro, então o nosso sistema ele está ligado diretamente às nossas emoções, porque é um sistema muito primitivo. A amígdala é o depósito de traumas e contém a concentração mais densa de neuropeptídeos, afetando a memória celular. O olfato é o principal sentido que inconscientemente ativa e contém memórias traumáticas armazenadas ali. Agindo como cão de guarda, a amígdala está constantemente à procura de perigo ou correção. Como pertence à parte mais primitiva do nosso cérebro, ela não tem inteligência para discernir e avaliar as situações. Ela transmite sua preocupação, notifica ao hipotálamo quando a segurança está em risco, o que, por sua vez, notifica a hipófise, que alerta as glândulas suprarrenais, o que desencadeia um alarme de resposta ao estresse, de luta e fuga, e libera cortisol e adrenalina. Então, o nosso olfato, ele está muito ligado a isso, a sobrevivência, né? Questões primitivas mesmo da nossa segurança. Quando a gente cheira alguma coisa que lembra uma situação traumática, a gente vai liberar muita adrenalina e cortisol e vai deixar a gente nervoso, estressado. Então, quando a gente usa um óleo essencial que ele tem propriedades calmantes, relaxantes, ele vai trazer essa sensação. Eu separei essa imagenzinha aqui para vocês do caminho que o óleo essencial percorre, né? Então, aqui vocês veem o óleo essencial, as moléculas do óleo essencial, né? Moléculas odoríferas. O óleo essencial, quando a gente inala, ele vai passar por um caminho da cavidade nasal, do bulbo olfatório, e aí ele vai direto para o sistema límbico, que é o sistema que é responsável pelas nossas emoções. Então, quando a gente inala o óleo essencial, ele está indo direto para o nosso sistema emocional, né? Para o nosso sistema límbico, para o nosso emocional. E aí, por isso que quando a gente precisa usar um óleo essencial para questões de memória, para emoções, tristeza, ansiedade, desânimo, para questões hormonais e para questões do sistema respiratório, a via aromática, né, você inalar o óleo essencial é a melhor opção. Então, gente, o sistema, você inalar o óleo essencial é, sim, muito efetivo para essas questões. Claro que tem outras questões que não faz sentido a gente inalar o óleo essencial, mas sim, gente, inalar o óleo essencial tem um poder que vocês não imaginam, é incrível o que inalar, sentir o cheirinho do óleo essencial pode fazer pela gente. Então, lembre-se sempre que quando for questão de memória, de emoções, hormonal e sistema respiratório, a inalação é uma ótima via. Temos também o uso tópico. Dentro do uso tópico também a gente tem várias formas de utilizar os óleos. A gente pode utilizar compressas aromáticas, essa compressinha que é uma que você coloca o olhinho, coloca acho que com algodão junto, com tecido, e aí você coloca ali na região que você quer. Dá para fazer também só com paninho. Você molha um pouquinho, pinga o óleo essencial. Na verdade, aquecido, né? Você bota um pouquinho de água morna, pinga o óleo essencial e coloca ali na região que você quer. Tá com a dor no ombro? Coloca uma compressinha. A gente pode fazer também massagens, tanto que a gente tem uma técnica exclusiva de massagem com os óleos essenciais, que é o AromaTouch. Temos também como fazer banhos aromáticos, né? Então, você pode
colocar o óleo essencial na água do banho, se você tem banheira, se seu filho tem banheira, se ele toma banho na banheira, é maravilhoso fazer dessa forma, proporciona um relaxamento incrível. Tem também o famoso escalda-pés, que a gente pode fazer com óleo essencial também. Dentro do uso tópico, a gente pode também aplicar no rosto, aplicar no couro cabeludo, nas unhas, nas mãos para hidratar, no corpo todo, gente. O uso tópico a gente pode usar de várias formas. A aplicação tópica dos óleos essenciais é uma das maneiras mais rápidas e simples de experimentar os benefícios dos óleos essenciais para o corpo. Quando utilizamos corretamente os óleos essenciais, podem ser extremamente benéficos para a pele, suavizantes para o corpo, ótimos para a massagem, e podem ser usados em uma série de maneiras na vida cotidiana. A aplicação tópica é a única que permite que o usuário se concentre em áreas específicas do corpo para alcançar um único efeito desejado. Além dos benefícios direcionados, muitas formas de aplicação tópica podem proporcionar suporte em geral para todo o corpo. Assim que verificar a aplicação tópica é fácil e eficaz, você poderá instantaneamente aprimorar sua experiência com os óleos essenciais. Então, gente, o uso tópico, a gente consegue estar direcionando melhor. Deixa eu pegar um rolãozinho aqui rapidinho. O uso tópico, eu gosto muito de utilizar rolãozinhos. A da Terra tem, mas você pode fazer os seus próprios. Tem os blends em rolon, tem óleos que são já diluídos. A gente consegue estar direcionando melhor o óleo essencial. Por exemplo, eu tô com uma espinha aqui no meu rosto. E como que eu vou utilizar o óleo essencial para essa questão? Eu vou ingerir? Ele vai até funcionar, só que até chegar nesse ponto, né? Ele vai funcionar assim, mas não vai ser tão rápido. A gente pode também inalar, vai para a corrente sanguínea, vai agir sim, mas de uma forma menos intensa e menos rápida também. Então, quando a gente precisa de uma coisa mais direcionada, a gente pode simplesmente pegar o óleo essencial e aplicar em cima. A gente vê isso também para dores, por exemplo, a pomada Deep Blue é maravilhosa, o óleo Deep Blue, tanto que o Deep Blue ele pode só para o uso tópico, porque ele é mais direcionado para isso. Então, a gente pode estar aplicando onde a gente sente dor, às vezes está com uma dor de estômago, aplica no estômago, e a gente pode também aplicar em lugares que vão proporcionar um benefício para o corpo todo, não só para aquela coisa, para aquela situação que a gente precisa. Por exemplo, você está precisando acalmar o seu filho, você pode pegar o seu calmer ou lavanda, camomila e aplicar na sola dos pés. A sola dos pés, eu vou mostrar aqui até uma imagenzinha para vocês. Ela tem vários pontos que ligam a outros sistemas do nosso corpo. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar da reflexologia nos pés, que é uma coisa da medicina chinesa, enfim, mas que muita gente fala sobre isso, que é maravilhoso, que funciona mesmo. E significa você aplicar um óleo essencial ou no pé todo, ou em pontos específicos do pé que vão direcionar o benefício do óleo essencial para pontos que você nem imagina que tem ligação com o pé. Por exemplo, aqui não vai ter da tireoide, mas tem um pontinho que, se eu não me engano, é nesse aqui, nessa areazinha aqui, que você aplicando o óleo essencial ali, ele vai ajudar na tireoide. Aplicando aqui no dedão, vai para o cérebro, para a tristeza. Aplicando aqui nesse pontinho, vai para pulmão. Aplicando aqui, você consegue atingir o estômago, o rim. Então, às vezes, você aplica num ponto, por exemplo, no pé, você vai fazer uma massagem no pé, e acaba impactando vários sistemas do seu corpo. Você aplica no pulso, o pulso, ele tem um ponto de pulsação aqui, né, as nossas veias, e que está bem à mostra, bem facinho da gente ter contato com o óleo essencial por aqui, e ele vai jogar para o seu corpo todo, porque vai pela corrente sanguínea, e aqui, ó, ele vai embora. Então, a gente tem vários pontos para aplicar os óleos essenciais. A gente pode aplicar na testa, se você está com uma dor de cabeça ali, você pode aplicar nas têmporas, na testa. A gente pode aplicar também no pescoço, que tem os pontos de pulsação também, vai jogar para a corrente sanguínea. Pode aplicar no peito, pode aplicar no abdômen para uma questão digestiva, pode aplicar nos pulsos, que tem um ótimo ponto de pulsação,
nas pernas, que também tem ponto de pulsação, nos pés, que é incrível aplicar nos pés. Eu amo fazer massagem nos pezinhos da minha filha, eu gosto também de fazer em mim, no meu marido. É um ótimo ponto para aplicar os óleos essenciais de forma top. De forma tópica, a gente só precisa ter alguns cuidadinhos com alguns óleos essenciais. Por exemplo, óleos cítricos, em geral, costumam causar sensibilidade, como irritação, queimaduras e bolhas, quando a gente expõe ao sol. Então, por exemplo, a gente tem aquela questão do limão, né? Qualquer limão fruta, se você mexer com o limão ali e expor ao sol, ele vai te causar uma mancha, vai até poder dar uma queimadura. Então, os óleos essenciais, eles não são diferentes. A gente tem que ter cuidado com a exposição ao sol, principalmente de óleos cítricos, são eles. O bergamota, grapefruit, limão, o wild orange, que é o óleo de lavanda, tangerina, o lime, cítricos em geral. É bom sempre ter cuidado. E alguns óleos também podem causar sensibilidade se a gente não dilui da maneira correta. Cravo, canela, tomilho, orégano, hortelã-pimenta, casca de canela, wintergreen, capim-limão. Esses óleos aqui, que causam sensibilidade, geralmente eles têm aquele S, né, nas siglas, eles precisam de uma diluição um pouco maior para não causar sensibilidade, principalmente o orégano, a canela, o cravo, eles dão aquela irritação mesmo na pele, vai deixar sensível. Então, é necessário que, além da diluição que a gente já faz normalmente, você dilua ainda um pouco mais, uma diluição um pouco maior para amenizar, né? Porque ele já é um óleo muito, muito mais forte que os outros. Então, para ser mais seguro, é necessário uma diluição maior. E aí, algumas pessoas também têm dúvidas sobre o óleo carreador, né? Quando a gente dilui o óleo essencial, a gente não está perdendo, né, o efeito, não está deixando ele mais fraco. E a verdade é que não, na verdade a gente está potencializando o nosso óleo essencial quando a gente junta ele com o óleo vegetal. Aqui nessa imagenzinha vocês conseguem ver, essa é a pele, né, a pele absorvendo o óleo essencial. Quando a gente passa o óleo essencial na pele, ele é uma partícula muito volátil. O óleo essencial é muito volátil, então ele evapora muito rápido. Quando a gente passa somente o óleo essencial na pele, ele vai evaporar muito rapidamente. Quando a gente passa o óleo essencial junto com o óleo carreador, a gente consegue evitar que esse óleo essencial ele vá evaporar com tanta facilidade. Então, a pele ela tem mais tempo para absorver os óleos essenciais. Você coloca ali o óleo essencial, que é volátil, misturado com óleo vegetal, que é uma substância, uma partícula mais densa. Você mistura os dois e ele vai fixar na sua pele. Então, a sua pele, ela consegue absorver por mais tempo aquele óleo essencial e vai fazer um efeito mais prolongado. Então, gente, não precisam ter medo de diluir o óleo essencial, é maravilhoso. Você vai sentir os efeitos muito mais e vai ter uma absorção maior na sua pele. Os óleos vegetais que a gente pode utilizar são óleos de coco, de jojoba, de semente de uva, de girassol, óleo de amêndoas, tem vários tipos de óleo essencial. A gente tem também esse creme, essa loção para mãos e corpos da doTERRA, que ela é já para quando você for fazer, aplicar na sua pele, para hidratar. Quando for fazer uma massagenzinha, você pode usar esse creme hidratante aqui, que ele é já apropriado, ele é um creme neutro, é uma base apropriada para você já fazer essa mistura com os óleos essenciais. Então, ele é pronto para isso, para você misturar os óleos essenciais e poder fazer a massagem, poder fazer uma hidratação do seu corpo. O que eu não recomendo é utilizar óleo mineral. Tem gente que usa o óleo mineral e ele não é recomendado. Ele tem derivado de petróleo, ele não é biodegradável, ele obstrui os poros, acumula gordura nos poros, causa acne, espinha, impede também a pele de receber nutrientes. Então, gente, não usem óleo mineral, deem sempre preferência para os óleos vegetais. O de coco da doTERRA é incrível, ele não tem cheiro, ele absorve super bem na pele, não fica oleoso. Então, esse aqui é um dos melhores que tem, mas a gente tem outros no mercado também, que são óleos muito variados, assim. E os óleos vegetais, eles também têm nutrientes, têm propriedades que eles auxiliam na pele. Então, a gente vai estar usando o óleo essencial para diluição, mas eles também têm outros nutrientes que vão ajudar na nossa saúde, no bem-estar da nossa pele.
Como fazer a diluição para usar topicamente? Em bebês recém-nascidos, você vai usar 0,25%. A gente tem até uma tabelinha aqui, quem quiser eu posso mandar lá no grupo, é só falar que eu mando. Em recém-nascidos entre 1 a 3 meses. Bebês entre 3 a 6 meses, você pode usar 0,5% da diluição. Eu já vou mostrar uma tabelinha que explica melhor sobre isso, a quantidade. Recém-nascidos e bebês entre 1 a 3 meses, bebês entre 6 a 12 meses, crianças de 1 a 3 anos, crianças com menos de 6 anos, grávidas, pessoas com mais de 70 anos, pessoas com pele sensível. Para você saber se tem uma pele sensível, é recomendado você fazer um teste numa pequena zona. Você pega aqui, por exemplo, numa região mais escondida, assim, e você aplica o óleo essencial e vê se causou alguma irritação, uma coceirinha, se ficou vermelho. Se ficar, é recomendado que você use essa diluição mais baixinha. Pessoas com comprometimento imunitário. Então, para esse grupo aqui, você vai usar diluição de 1%. 2 a 3% para adultos, ou utilização prolongada, coisas que você vai usar diariamente, por exemplo, óleos essenciais para uma imunidade, você vai estar sempre usando, né? Sempre usando para o sono, por exemplo. Vai estar sempre usando toda noite. É recomendado que você faça uma diluição menor, não use uma quantidade tão grande de óleos. Prevenção, uso diário, para massagens também é recomendado essa diluição aqui. 3 a 10% para adultos e adolescentes, isso para curta duração, de 2 semanas a 3 meses. Situações agudas, como dores de cabeça, enxaqueca, sinusite, congestão respiratória, infecção, problemas musculares em ligamentos e tendões. Então, para situações que não ocorrem com tanta frequência, para quando a gente vai fazer um uso de curta duração, a gente pode estar usando uma diluição maior, de 3 a 10%. E puro, a gente pode estar usando em áreas pequenas, utilização muito localizada, primeiros socorros, arranhões e queimaduras, picadas de inseto, infecções cutâneas ligeiras, utilização somente de óleos frios. A gente não pode estar utilizando de forma pura aqueles óleos que causam sensibilidade, né? Que são canela, cravo, milho, o onguarde, esses óleos mais quentes. Os óleos que tá puro, mas sinceramente, nem sempre eu recomendo utilizar óleo puro, mesmo se puder, sabe? Eu sempre recomendo diluir, até porque vai aumentar a eficácia do óleo essencial, mas puro você pode usar quando, por exemplo, aqui é a minha espinha, né? Ou quando você vai usar para cortei ali, queimei o meu dedo, pode passar puro, não tem problema. Uma situação muito localizada, muito específica, você pode usar puro. Não vai te causar nenhuma irritação, nenhum problema, nem nada. E aqui, para vocês terem uma noção maior de como diluir, né, a quantidade, em 10 ml de óleo vegetal, você tem 200 gotas. Se você usar, você pode multiplicar 200 vezes 0,5 vai dar 100, mas aí é uma gota, né? Uma gotinha de óleo essencial. Para 10 ml de óleo vegetal, utilizando 1% da diluição, você vai usar 2 gotas. Então, para bebês de 3 a 6 meses, diluição de 0,5, você vai usar em 10 ml, uma gota. Ai, Bianca, eu pinguei 3 gotas sem querer. Gente, isso aqui tem uma margem de segurança para a gente utilizar, né? A gente sempre recomenda que você fique ali na quantidade certinha, mas se passar 2 gotinhas, não vai ter um problema. Diluição de 1%, né? 1% aqui, na maioria dos casos, você pode usar 2 gotas. Diluição de 3%, 10 ml para 3% de óleo essencial, vai usar 6 gotas. E assim por diante. 10 ml, 5%, vai utilizar 10 gotas. Como você calcula isso? Você calcula a quantidade de gotas. Se usou ali se você preencheu um rolãozinho desse, 10 ml, 200 gotas. Então, você vai usar essa quantidade aqui. Vai multiplicar isso aqui pela quantidade de gotas e vai dar o resultado. Tem também uma dosagem que a gente pode seguir, né, para não extrapolar no uso dos óleos essenciais, porque a gente sabe que são produtos naturais, são super seguros, mas a diferença entre o remédio e o veneno está na quantidade, né? Então, a gente tem ali um limite, né? Uma sugestão de margem segura para você usar os óleos essenciais e não ter nenhum problema.
Ingestão, a gente pode estar usando num adulto, a quantidade ideal é de 1 a 3 gotas, de 4 a 10 gotas por dia em 24 horas. Para o uso tópico, de 3 a 6 gotas é a quantidade ideal, ou de 12 a 36 gotas em 24 horas, é o máximo. Para crianças, a quantidade ideal é de 1 a 2 gotas e de 3 a 12 gotas em 24 horas. Sobre a quantidade de óleo essencial, né? É um óleo essencial, ele é natural, mas acontece que qualquer substância, seja ela natural, seja ela sintética, o nosso organismo ele precisa metabolizar essa substância, né? Vai passar pelo nosso organismo e aí vai ter uma hora que ele vai precisar metabolizar. Quando a gente exagera na quantidade de óleos essenciais, quando a gente usa mais de 30 óleos essenciais no dia, com um monte de gota, ingere um monte, o nosso corpo ele não vai dar conta de metabolizar essa quantidade de óleos essenciais, essa quantidade de substância que você ingeriu no dia, que você colocou no seu corpo. E aí isso que pode causar uma intoxicação. Mas é impossível você, a não ser que você seja assim, que você erre muito na quantidade, você tá super seguro usando os óleos essenciais, porque a gente precisa de pouquinhas gotinhas por dia. Então, não tem a possibilidade de você tomar na água 20 gotas de limão. O gosto vai ser horrível. Então, a gente fica seguro sabendo disso, né? Não tem como uma pessoa usar tanto óleo essencial no dia. Mas é sempre legal a gente seguir algumas orientações, assim, de máximo, né? Para ficar na segurança, para não ter um exagero, até para não desperdiçar o óleo essencial. O óleo essencial, são substâncias raras, dificilmente eles têm uma dificuldade de ser extraídos, então não tem por que a gente desperdiçar uma coisa tão valiosa, né? Se uma gotinha, 2 gotinhas já fazem um benefício maravilhoso para o nosso corpo, para o nosso organismo, por que a gente vai usar mais do que isso, né? Então, é legal a gente conhecer os nossos limites e testando, não extrapolar no uso, não precisa de muitas gotas para o óleo fazer efeito. E essa tabelinha aqui, ela mostra uma recomendação de uso diário. A gente tem também a ingestão, né? Agora já falamos sobre o uso aromático, sobre o uso tópico, eu estou quase passando do horário, hoje me prolonguei aqui. E a gente tem também o uso interno por ingestão. Na ingestão, a gente pode estar utilizando na culinária, a gente pode estar usando como xaropinhos, fazer xaropinho caseiro. Muita gente já viu, a gente coloca lá nos grupos de vez em quando, receitas de xaropinho caseiro com mel. O mel é um ingrediente maravilhoso para a gente estar fazendo essas misturas. Lembrando que crianças menores de 2 anos não é recomendado o mel, porque ele pode ser super perigoso para crianças menores de 2 anos. Pode também estar tomando na água, pode também estar tomando em cápsulas. Qual que é a diferença de cada uso? O óleo essencial na culinária, né? Vamos entrar na culinária. Não é recomendado que você esquente o óleo essencial para ele não perder a propriedade. Ele é ótimo para saborizar a comida. Se você quiser fazer uma comida, esquentar o óleo essencial, ele vai ser incrível, mas você vai estar perdendo a propriedade. Então, ele vai ser só mesmo para o sabor, para o cheirinho, se você aquecer esse óleo essencial. Se você fizer o preparo de uma comida e após já estar ali morninho, você misturar o óleo essencial, gente, o óleo essencial é super concentrado, não precisa de 1, de 2 gotas. Pega um palitinho de dente, coloca ali no vidrinho e mistura na comida que já vai pegar o sabor muito bem, não precisa de muito. Mas se você fizer a mistura do óleo essencial com a sua receita depois que já estiver morninha, que ela não estiver quente, aí você não vai estar perdendo as propriedades, vai ter ali os benefícios terapêuticos dos óleos. A gente pode fazer bolo, pode fazer várias receitas, inclusive a doTERRA ela tem um kitzinho de culinária, tem também um livro com várias receitas. O mel a gente pode estar também fazendo, dá para você fazer ali uma receitinha num potinho de vidro e deixar pronto para você tomar no dia a dia, naquela época que você está com a imunidade baixa, está meio gripado. A gente pode também estar utilizando na água, você quer tomar na manhã para fazer ajudar a fazer um detox no corpo, para equilibrar o seu metabolismo. Pode também pingar sublingual. Pode também pingar na cápsula. Gente, a diferença da água para a cápsula, o que eu acho, né, na minha opinião? Quando você pinga o óleo essencial na água do copo, você acaba que perde um pouco do óleo essencial, porque ele não dilui na água, então ele fica meio boiando ali,
e ele gruda no copo. Então, quando você bebe, você não consegue aproveitar aquela gotinha toda de óleo essencial. Então, você acaba perdendo um pouco. Eu gosto muito de, quando eu vou ingerir um óleo essencial, eu sempre gosto de fazer na cápsula. Tem essas cápsulas no Mercado Livre, tem na Aroma Acessórios, que é uma loja de acessórios de aromaterapia incrível. Vocês encontram muito dessas cápsulas na internet. Elas são maravilhosas, porque você vai abrir, vai pingar a gotinha do óleo essencial e vai ingerir. Então, é incrível utilizar dessa forma. Outra forma de você utilizar sem perder desperdiçar a gotinha no copo é você tomar sublingual, né, embaixo da língua. E a gente tem várias formas de utilizar, né? E a absorção pela via interna tem a absorção pela mucosa e a absorção digestória. A absorção pela mucosa, essa aqui, as mucosas são tecidos finos e flexíveis que revestem as cavidades internas do corpo, que estão abertas para ambientes externos. Encontra-se mucosas em 5 zonas do corpo: do sistema digestivo, da boca ao ânus, no sistema respiratório, das narinas ao pulmão. O óleo essencial passa pela mucosa e vai direto pela corrente sanguínea. Quando a gente toma na cápsula, ele demora um pouco mais para fazer o efeito, né? Porque ele vai lá para o sistema digestório, tem aquele tempinho da cápsula se desfazer. Quando a gente toma sublingual, que é o que eu acabei de falar aqui, a gente tem uma mucosa aqui embaixo da língua que ela absorve muito rápido o óleo essencial. Então, quando você toma sublingual, ele tá com a pressão alta, tá com alguma questão emocional, ele vai absorver muito bem, vai fazer um efeito muito rápido. Então, para óleos que não causam sensibilidade, você pode estar fazendo esse uso. Óleos como cravo, canela, orégano, a gente não recomenda você utilizar sublingual, porque ele vai te irritar, vai causar uma irritação muito grande, então não é recomendado. Agora, usar um lavanda, usar zengeste, usar um wild orange, olíbano, é incrível usar o olíbano sublingual para emocional. Você pode estar usando dessa forma e vai ter um resultado muito rápido. A absorção digestória, o óleo essencial passa pela mucosa. Na absorção digestória, ele também vai para a mucosa e vai direto para o esôfago. Chega no estômago, passa por todas as etapas do processo digestivo, passa pelo fígado, onde é solubilizado, passa por todas as mucosas e superfícies de contato dos órgãos, e chega ao intestino, onde é absorvido e depois excretado. Então, quando a gente ingere o óleo essencial, ele vai passar por várias fases, por várias partes do nosso sistema digestivo. Então, para questões digestivas, o óleo essencial para o uso interno, ele é incrível, ele é maravilhoso. Então, relembrando aqui, a gente repassando, revisando. Deixa eu voltar aqui para o começo, para a gente finalizar. Tem 3 formas de usar: aromático, tópico, interno, ingestão. Aromático você pode colocar no difusor, palma das mãos, pode pingar no travesseiro, pode pingar no chão do box, tem várias formas de você usar. O uso aromático, ele é ótimo para questões hormonais, para questões emocionais, para memória e para o sistema respiratório. O uso tópico, ele é para questões mais pontuais, ele também vai, dependendo do ponto que você aplicar, espalhar esse óleo essencial para o corpo todo, e você pode aplicar ele em vários pontos, e é indicado que você dilua o óleo essencial. O uso interno, ele é ótimo para questões digestivas, para questões de imunidade, para quando você quer fazer um uso mais localizado também, né? O uso interno, ele é maravilhoso. Você pode também usar em receita de culinária, para saborizar a água, pode tomar na água, pode usar em cápsulas, tem várias formas. E agora, já que falamos, eu aprofundei bastante essa aula, eu quis trazer vários temas, vários assuntos, para vocês entenderem bem a forma de utilizar o óleo essencial, qual é a melhor forma quando vocês forem escolher como usar, vocês tenham essa autonomia. E agora eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, já vai encerrar a nossa aula. E eu queria abrir aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma perguntinha. Pode ir. Oi, Bianca, boa noite. A minha dúvida para quem tem pele oleosa, se eu for fazer o uso de um blend, né, vai deixar minha pele mais oleosa ou não? Porque eu vou ter que estar usando um óleo carreador, né?
Então, o óleo de coco, ele é um óleo vegetal que ele não deixa muito a pele oleosa. Porém, para quem já tem a pele oleosa, ele pode deixar assim um pouco mais. A gente tem óleos vegetais, eu vou te enviar depois um materialzinho. Se você quiser me chamar, pode me chamar no WhatsApp. Tá. Ou no grupo lá também. Tem óleos vegetais que eles são mais secos, eles não dão esse aspecto oleoso, eles têm uma textura mais seca. Então, para quando você tem a pele muito oleosa, vai ser realmente melhor você usar um óleo mais específico para isso. Ah, tá, entendi. Ok? Aí depois eu peço no grupo. Deixa eu ver aqui. Qual seria a diluição adequada? Aline, você perguntou aqui sobre a diluição. Qual situação específica? Sobre o óleo mineral. Deixa eu trazer uma imagenzinha aqui do óleo mineral. A minha tela ainda está compartilhando? Tá, agora parou. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é um óleo mineral. Esse aqui é um óleo mineral. Ele não é recomendado. Aqui tá aqui para pele ressecada, pele áspera, mas, gente, ele não é muito bom para pele. Tem óleos vegetais que são muito mais recomendados. Esse aqui ele pode te dar espinha, entupir os poros, então não é recomendado. E também para fazer a diluição do óleo essencial, ele não é muito bom. Ah, beleza, já foi respondida a sua dúvida, que bom.